Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Nessa tarde eu quero deixar uma mensagem aqui para o teu e o meu coração, amém? Mais uma tarde de bênção, mais uma tarde de vitória. Sou a missionária Nilda. Quero deixar uma mensagem para o teu coração, pedindo a você aí, não se esqueça de compartilhar. Quero pedir a você que compartilhe esse vídeo com 10 pessoas nessa tarde, porque Deus tem uma palavra para o meu e o teu coração, amém? E para todos aqueles que der ouvido à voz do Senhor, Ele fala. Aleluia. João 8:32 diz: e conhecereis a verdade. Aleluia. A verdade vos libertará. Sabemos que só o Senhor tem poder para nos libertar, só o Senhor tem poder para fazer algo, só o Senhor tem o poder para fazer o impossível. Então, operando Deus, quem impedirá? É a palavra do Senhor. O Senhor me deu pela manhã, quando eu estava orando. O Senhor me deu essa mensagem. Ela se encontra no livro de Isaías, capítulo 15. Para a minha e a tua meditação. Eu estava orando, pedi a Deus uma palavra. E assim que eu terminei a oração, Deus me deu a palavra, confirmando. A palavra do Senhor fala: predição da ruína de Moabe. Peso de Moabe, certamente em uma noite. Foi destruída Ar de Moabe, e foi desfeita certamente em uma noite. Foi destruída Kir de Moabe, foi desfeita. Vai subindo a Bagite e a Dibon, e aos lugares altos a chorar por Nebo e por Medeba. Moabe uivará, todas as cabeças cairão. Aleluia, todas as cabeças ficarão calvas e toda barba será rapada. Cingiram-se de panos de saco nas ruas, nos seus terraços e nas suas praças. Todos andam uivando e chorando abundantemente. Assim és bom como Eleale anda gritando. Até Jaza e se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clama a sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Fugiram os seus nobres para Zoar como a novilhos de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Oronaim levantaram um lastimoso pranto. Porque as águas de Nirim serão pura assolação, porque se secou o feno, definiu a erva e não há verdura alguma. Pelo que a abundância se ajuntarão, e o que guardarão ao ribeiro dos salgueiros o levarão. Porque o pranto rodeará os limites de Moabe, até Eglaim chegará o seu clamor, e ainda até Ber-Elim chegará o seu rugido, porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon. Leões contra aqueles que escaparem de Moabe, contra as relíquias da terra. Amém? Irmãos, eu estava orando aqui ao Senhor pela manhã, estava pedindo ao Senhor aqui um clamor de socorro, Aleluia. E a Bíblia fala no livro de Jeremias, ela é bem clara, A Bíblia fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu não sei há quanto tempo você tem clamado. Eu não sei o que você tem clamado, eu não sei o que você tem colocado nas mãos do Senhor. Mas eu quero te dizer, aleluia, mais uma vez, que os que confiam no Senhor, aleluia, serão como os montes de Sião, aleluia, eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Livro de Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E aqui o Senhor me deu essa mensagem, aqui quando Deus leva Isaías a pregar, a orar, a interceder por um povo, Deus levanta um homem chamado Isaías para levar a palavra de restauração, levar a palavra de salvação para este povo.
Aleluia, Deus. E também pregar, né, sobre o arrependimento. Porque se não tiver arrependimento, não tem salvação. Se não tiver arrependimento, não tem libertação. Precisa ter arrependimento. Então Deus usa esse homem aqui para falar sobre a predição da ruína de Moab. Então Moab era uma cidade, aleluia, pecadora, pecaminosa, uma cidade, aleluia, que logo Deus abateria aquela cidade, aquele povo. Então Deus levanta um homem por nome Isaías e manda que ele vai profetizar a ruína, irmãos. Aqui não está falando que ele vai profetizar a bonança, não. Aqui esse profeta ele vai profetizar a ruína de Moab. Moab era o quê? Moab era uma cidade que, aleluia Jesus, a Bíblia vai explicar aqui bem claro para você entender. O capítulo 15 vai dizer assim, capítulo 15, versículo 1. Olha só que cidade é essa, a qual o Senhor estava para destruir. Por que o Senhor estava para destruir essa cidade? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor para que venhamos entender o porquê que a ira do Senhor se acendeu sobre aquela cidade e outras mais, né? Mas vamos hoje falar dessa cidade, a cidade de Moabe. A Bíblia fala que Moabe estava localizada a leste do Mar Morto, né? Os moabitas eram descendentes de Ló. Quem lembra de Ló? Ló era o sobrinho de Abraão, né? Quando Deus manda Abraão sair do meio da tua parentela, Deus fala, Abraão, sai do meio da tua parentela, que eu levarei você a uma terra. Mas até então, ele não sabia qual era a terra, porque Deus não revelou, né? Mas chegou uma hora que Abraão, ele levou Ló com ele, né? Deus mandou ele só, mas ele acabou carregando uma bagagem, né? Era sobrinho, era. Mas o trabalhar de Deus era na vida de Abraão e de Sara. E Abraão chegou uma hora que ele levou o teu sobrinho, né? Então esse Ló que estamos falando é o sobrinho de Abraão. Então a Bíblia fala que era descendente de Ló. Os moabitas eram descendentes de Ló, gerado de seu relacionamento incestuoso com a filha mais velha. Olha só, né? Então a Bíblia é clara quando Ló, né? Aquelas meninas, as duas filhas, né? Por não ter ficado mais ninguém, né? Quando a Sodoma e Gomorra foi destruída. Então ficou Ló e suas filhas, né? E suas filhas, para não deixar passar a herança para outras pessoas, para não ficar sem herança, sem herdeiro, né? Decide, né? Embebé do pai ali, uma delas, a mais velha, e fica com o pai. Então nasce filhos, que é chamado Moabitas, né? Filhos do incesto de Ló, com sua filha, né? Então, por isso que a Bíblia fala que são incesto, que é filho e neto. Aleluia. Então, são os descendentes de Ló gerados de seu relacionamento incestuoso com a filha mais velha. Está em Gênesis capítulo 19, 31 ao 37, né? Vamos ver se a gente encontra. E Moabe sempre fora uma nação inimiga de Israel. Oprimia Israel e invadia-lhe as terras. Não. Então sempre os moabitas, né, foram inimigos de Israel, né? E eles sempre estavam invadindo as terras de Israel, né? E Deus já não estava mais satisfeito com isso, né? Porque Deus não satisfaz, Deus não fica satisfeito com o pecado, com o erro humano. É claro que ele ama o pecador, mas o pecado ele aborrece, né? O pecado, Deus não ama o pecado. Jamais ele vai amar o pecado. Por mais que era sobrinho de Ló, né? Mas Deus não iria passar a mão na cabeça dos moabitas só porque era da descendência de Ló, e Ló era sobrinho de Abraão. Então, quando Deus chama uma pessoa a arrependimento, ele chama toda uma família. Mas não é porque você tem alguém que ora e alguém que não ora que Deus vai passar a mão na cabeça daquele outro, não. Deus vai agir. Deus tem promessa? Tem, mas também Deus tem cajado. O mesmo Deus que fez uma promessa para Abraão, se Ló seguisse também, né, seria para ele. Mas a filha dele ali cometeu o pecado, né, e Ló teve que pagar por isso.
né? Então lá em Gênesis 19, 31, 37 diz: E Moabe sempre foram uma nação inimiga de Israel, oprimia Israel e invadiram-lhe as suas terras. Lutaram com Saul, 1 Samuel 14, 47, e contra Davi, 2 Samuel 8, 2 a 11 até o 12, né? Está lá também 2 Samuel. Mas o rei de Moabe seria castigado pela crueldade com que trataram Israel. Então, foi por causa disso, né, que Deus envia Isaías para levar o recado para os moabitas, né? Porque eles estavam cometendo um grande pecado, né? Eles estavam roubando as terras, oprimindo o povo de Deus, né, o povo de Israel, e Deus não estava nada satisfeito. Quero te dizer que o que está acontecendo na tua vida, Deus não está satisfeito. Às vezes você acha que Deus não está te vendo, que Deus está permitindo tudo isso, sim. Deus permite, mas Ele não está satisfeito. Ele mandou Isaías, né, dizer para aquele povo que o fim deles, os moabitas, o tempo deles estava chegando. Deus iria destruir a cidade, porque o povo, cada dia mais estava de mal a pior. Cada dia mais o povo só queria rebelião, briga, contenda, guerra. O povo não olhava para Deus, o povo de Moab não olhava para Deus, né? Então Deus tinha os dele, né, que ainda tinha os escolhidos, mas a maioria não queria. Aleluia. Então, irmãos, trazendo para o dia de hoje essa mensagem que Deus me deu, se você for olhar, o nosso mundo está igual antigamente, ou pior, né? Eu creio que está pior. Aleluia, Deus, um povo de antigamente, né, os moabitas, eles rejeitaram, né, Deus. Eles viviam uma vida de pecado e quando o profeta ia dizer para eles se consertar, se arrepender, eles não gostavam. Como hoje também não é diferente, tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que preferem viver na mentira do que estar numa vida reta com Deus. Porque sabe que o caminho é estreito e sabe que muita coisa vai ter que mudar. Tem coisas que vai ser tirado, tem coisas que vai doer, vai ferir, então eles não estão dispostos. Por isso, Deus manda Isaías levar esta mensagem para os moabitas, né? Aleluia, Jesus, para que eles ficassem alerta, atento, porque a mão de Deus ia pesar sobre aquele povo. Aleluia, Jesus. Nos dias de hoje não é diferente. O Senhor está vindo, e Ele está vindo como juiz. Hoje, Ele ainda é o meu teu advogado, então aceite Ele hoje, enquanto Ele é o teu advogado, enquanto Ele pode te ajudar, te socorrer. Porque chegará um dia que Ele virá como juiz. Aleluia, Deus, o dia do juízo vai chegar para todos. Hoje nós temos a oportunidade, mas no dia que Jesus virá como juiz, aí vai ficar como esse povo de Moab. Não vai entender nada porque não quis dar ouvido. Aleluia, Jesus. Não quis dar ouvido à voz do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Então, o versículo 15, capítulo 15, versículo 1 em diante, diz que o peso de Moab, certamente em uma noite, foi destruída. Então, em uma noite, irmãos, pode acontecer muita coisa. Pode acontecer restauração, mas pode acontecer também uma destruição. A Bíblia é clara quando ela diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu quero te dizer que numa noite esse povo foram todos destruídos. Por quê? Porque não ouviram a voz do Senhor. Aleluia. Ar de Moabe e foi desfeita. Certamente em uma noite foi destruída. Quir de Moabe e foi desfeita. Vai subindo a Bagite e a Dibon e aos lugares altos a chorar, né? A chorar. Por Nebo e por Medeba. Moabe uivará. Todas as cabeças ficarão calvas e toda barba será rapada. Deus já me deu essa mensagem essa semana. Já me deu outra mensagem parecida com essa, falando de barba, falando de cabeça raspada, cabeça calva, barba raspada. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A Bíblia fala, versículo 3, cingiram-se de panos de saco nas ruas
nos seus terraços e nas suas praças, todos andam uivando e chorando abundantemente. Então era assim que o povo ficou, né? Era assim que o povo estava andando, uivando, chorando, né? Mas o Senhor não ouviria mais, se não viesse o arrependimento, né? O povo precisa se arrepender. Chorar não é só chorar, tem que ter arrependimento. Vestir de pano de saco não é o bastante, tem que se arrepender. Estar numa igreja não é tudo, tem que se arrepender. Aleluia. Quando aquela mulher está para ser apedrejada, Jesus chega. Os fariseus, os doutores da lei, os religiosos, o marido, estavam todos ali com a pedra na mão. Aquela mulher era uma mulher adúltera. Estava já para ser morta, apedrejada. Jesus chega. Jesus não disse nada, apenas escreve no chão e pergunta: por que acusa? Do que eles te acusam, mulher? De adultério. Jesus olha um para o outro e continua escrevendo. Quando ele termina de escrever, ele fala assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Um olhou para o outro e foi olhando para o outro, olhando para o outro, e jogaram as pedras fora e foram embora de um em um. Aleluia. Porque todos eram pecadores. A Bíblia fala: se nós dissermos que não tem pecado, já estamos pecando. Somos todos pecadores, mas porém lavados e remidos pelo sangue de Jesus. É o que nos justifica, o sangue de Jesus. É termos a marca dele, é não negar o nome dele, por mais luta que você passa. Por mais pecador que você seja, mas você precisa reconhecer que você precisa de Jesus, que você é um pecador e que todos os dias você precisa reconciliar com Jesus. Se não é reconciliado, retornar para Jesus todos os dias, pedir socorro a Ele, pedir misericórdia a Ele. Porque quando Jesus chegou para aquela mulher, Jesus perguntou para ela: do que te acusa? Ela disse. Jesus perguntou para eles uma simples palavra: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus sabia do coração daqueles homens. Jesus sabia do pecado daqueles homens, que era pior do que o pecado daquela mulher. Mas eles esqueceram de tirar o cisco dos olhos. Estavam tentando tirar o da mulher, quando eles não podiam tirar nenhum deles. Aleluia. Então Jesus olha para aquela mulher pecadora e ele fala assim: mulher, vai. Agora tem uma coisa: não peques mais. Aleluia, Jesus. Jesus libertou aquela mulher. Jesus veio para nos libertar. Ele está aqui para te libertar. Qual seja o teu problema, o teu pecado, Ele está aqui para te libertar. Mas você precisa querer e se arrepender. E aquela mulher quis. Jesus conhecia o coração daquela mulher. Jesus também conhecia o coração dos fariseus, dos religiosos que estavam ali. E com certeza a maioria daqueles eram os próprios que deitavam com ela, que ficavam com ela. Porque Jesus, ele sabe de tudo. Então aquela mulher foi porque Jesus disse: vai e não peques mais. Aleluia. Então aqui faltou no povo, nos moabitas, o arrependimento. Não adianta você estar jejuando, consagrando, mas se não tem arrependimento, precisa pedir a Deus: ó Senhor, eu vou consagrar, vou jejuar, mas é para meu arrependimento. Não jejum para os outros, não jejum para desejar mal para os outros. Faça para te fortalecer. O jejum é para fortalecer você. Para te libertar primeiro. Aleluia. Versículo 4 diz: assim és bom como Eleale anda gritando até Jaza, se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Fugiram seus nobres para Zoar, como a novilhos de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Oronaim levantaram um lastimoso pranto, porque as águas de Nirim serão pura assolação, porque se secou o feno, definiu a erva, e não haverá verdura alguma. Então, estava todos destruídos pelo pecado, né? Era as águas, feriu as águas, feriu as plantações, né? O povo foram feridos, o povo corria para não ser morto, fugia.
Era assim que o povo vivia antes, fugindo de cidade para cidade. O povo que não tinha paz. Hoje você tem paz, hoje você está na tua casa, hoje você pode pregar a palavra de Deus, hoje você pode falar de Jesus para qualquer pessoa, mas aquele povo não podia, aquele povo não tinha paz. Jesus quer te dar paz, e a paz que você procura não está no mundo, está nele. Só Jesus tem paz para o teu coração. O mundo pode estar de ponta cabeça, mas com Jesus você sabe que vai dar tudo certo. Aleluia. Pelo que a abundância que ajuntaram e o que guardaram ao ribeiro dos salgueiros o levarão. Então, a Bíblia fala que tudo que eles ajuntaram, toda a abundância, o rio próprio, né, ia levar. Porque o pranto rodeará os limites de Moabe. Até Eglaim chegará o seu clamor, e ainda até Ber-Elim chegará o seu rungido. Porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra eles que escaparem de Moabe, e contra as relíquias da terra. Então não ficaria, né? Por quê? Porque Deus irou com o povo, né? Deus abomina o pecado. Ele avisa antes. Ele manda profeta. Ele mandou Isaías. O coração de Isaías chorava, mas ele não podia salvar aquele povo. Nós não podemos salvar ninguém. Nós choramos por dentro. Nós entristecemos quando vemos as almas que não querem nada com o Senhor. A gente fica triste, mas a gente não pode salvar. Mas a gente continua clamando e orando pela cidade, pelo Brasil, pelo país, para que Deus venha entrar com providência, ter misericórdia, para que as pessoas venham aceitar Jesus. Quando eu vejo uma alma na rede social, onde for, aceitando Jesus, reconhecendo que ele é um pecador e que Jesus o alcançou, eu glorifico a Deus. Seja qual for a pessoa, eu glorifico a Deus. E quanto mais a pessoa é pecador, mais eu glorifico a Deus, porque eu falo ali só a mão de Deus. E Deus fez, e muito mais Ele fará na minha vida, porque se Ele fez na vida daquela pessoa, eu sei que Ele fará muito mais por mim e por todos aqueles que eu clamar. Aleluia. Então você vê a glória de Deus. Quando você vê uma pessoa glorificando a Deus, você glorifica junto, porque você vê a glória de Deus. A tua fé te fortalece. Os teus projetos, você crê que Deus pode fazer, porque Ele já fez coisas grandes. Aleluia. E o testemunho da pessoa te edifica e fortalece você, o teu coração. Por mais que você é uma pessoa que ora, que busca, que jejuma, que está na presença de Deus, mas chega uma hora que você também tem que ouvir um testemunho, ouvir o louvor, a palavra, e se puder, todo momento, porque todo momento precisamos nos fortalecer na presença de Deus, porque ninguém é 100% forte, ninguém é forte sozinho. Todos nós precisamos de Jesus. A Bíblia fala, sem mim nada podereis fazer. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então só Jesus, é só Jesus que te fortalece, só Jesus que tem vida, é só Jesus que te dá força. Então busque a presença do Senhor, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque Jesus está voltando e Ele virá como juiz, Ele virá para julgar a nação. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, que nessa tarde, através desta palavra, se arrepende, volte para Jesus. Eu não estou pedindo para você aceitar uma placa, aceitar uma igreja. Aceite Jesus, porque só Ele salva, só Ele liberta, só Ele transforma e só Ele leva para o céu. Jesus está voltando. Você que está afastado, volte. Você que está fraco, receba força, receba o poder, receba a autoridade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se alegre no Senhor, você que está triste, você que está chorando. O teu choro pode durar uma noite inteira, mas a tua alegria virá ao amanhecer. Você que está enfermo, receba cura. No livro de Isaías 53:4 diz que verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Creia que Deus está te sarando. Creia que Deus está te fortificando. Creia que Deus está fazendo coisas novas na tua vida. Jesus está às portas. Ele manda te dizer aqui nessa tarde hoje para você. Aleluia. Aceitar Ele. Se render aos pés dele. Não seja como os moabitas. Aleluia. Mas seja Israel. Aleluia. Glória a Deus. Deus tinha uma promessa para o povo de Israel. E os moabitas estavam oprimindo o povo de Israel. Aleluia. E o Senhor diz que na menina dos olhos de Deus ninguém toca.
Quem tocar na menina dos olhos de Deus está procurando a morte, porque está tocando no verdadeiro Deus. E ninguém toca em Deus que fica imune, não fica, impune não fica. Quem toca em Deus toca no fogo, porque Deus é fogo, fogo consumidor. Deus é aquele que abate o soberbo e exalta os humilhados. Se você está sendo humilhado, glorifica a Deus. Se você é exaltado, se humilhe perante Deus. Aleluia, porque ainda dá tempo, ainda é tempo de você se arrepender e saber que só Deus é Deus e o resto é o resto e que nada é impossível para Deus. Deixa Deus tocar no teu coração, deixa Deus mudar a tua história, a tua casa. Por mais que você tenha dinheiro, mas não vai comparar a tua salvação. Por mais que você tenha bens, mas seja humilde, seja grato a Deus, porque Ele deu um único filho, João 3,16, Ele deu um único filho por mim e por você. Aleluia, Jesus. Ali as filhas de Ló cometeram um pecado que Ló acabou pagando. E a geração delas que vieram acabou pagando por conta do pecado, aleluia, delas ali com o pai. Então, às vezes você fala, mas é só um pecadinho, mas haverá uma geração que virá depois de você e que acaba sofrendo as consequências por causa de você, por causa dos teus atos. Aleluia, Jesus. Então se arrepende hoje, se levante do chão, levante do pó, sacode a poeira, se arrepende, busca ao Senhor Jesus, que Ele tem o melhor para você, espere o tempo dEle, que nessa tarde Ele está fazendo coisas grandes, libertando, trabalhando no teu coração, na tua mente, curando a depressão, a ansiedade, em nome de Jesus. Recebe essa palavra em nome de Jesus, fica com essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Não deixe de se inscrever no meu canal, você que não é inscrito ainda, envie para os teus familiares, envie para mais uma pessoa. Jesus te ama e eu também estou aqui como uma profeta de Deus, como uma mulher de Deus, para te dizer que Jesus te ama. Se entregue, aleluia, porque Ele está te abraçando, amém?